finalmente pregar um sermão que já adiado já 2 semanas, mas concluindo aquele primeiro que foi uma introdução do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 31 a 54. Da outra oportunidade, nós analisamos do verso 1 ao verso 30, um sermão expositivo. E agora vai ser um sermão temático expositivo, e eu preparei um PowerPoint para a gente poder ver bem e entender a sequência deste belíssimo texto. O título da mensagem é Como Vencemos Nossos Perigosos Gigantes. A gente tem muitos gigantes. Alguns gigantes são bons, né? Algumas, quem tem uma grande família, né, é um gigante e é um gigante bom, né? Quem tem muitos amigos, um gigante bom. Quem tem uma igreja para servir muitos irmãos em Cristo, um gigante bom, né? Quem tem um emprego que te toma tempo, né? Mas é um gigante bom. Nós temos situações difíceis, alguns gigantes a gente já aprendeu a dominar, mas outros ainda não. Um gigante terrível que nos atormenta é a nossa própria natureza humana, nossa própria natureza pecaminosa, que a gente chama de carne. E é um gigante, assim, sempre a gente joga muita pedra nele, né? Mas ele não morre fácil não, ele está sendo mortificando. E de vez em quando a gente faz um carinho nele, ele ressuscita. A gente dá brecha para ele, dá mole para ele, e ele então mostra as suas garras derrubando a nossa vida, nosso caráter. Também o inimigo de nossas almas, Satanás, é um gigante terrível que também está sempre disposto a nos derrubar, a nos vencer e a nos tornar escravos dele. E nós temos que ter realmente muito cuidado. Felizmente estamos guardados pelo Senhor, mas às vezes nós abrimos esta guarda, abrimos mão do cuidado de Deus e somos então vulneráveis. Outro gigante é o próprio mundo que a gente vive, que tem valores, tem sistemas de ético, e às vezes a gente é tomado por esse sistema, esses valores, mergulha na maneira do mundo agir, do mundo falar, do mundo se comportar. E a pressão é tão grande de tantas pessoas que se a gente não fizer o que todo mundo faz, a gente sofre muito. São gigantes, e às vezes temos que enfrentar enfermidades que vêm sobre nós, a gente tem que lidar com esse gigante, e também dificuldades financeiras, um descontrole que se agiganta em termos de dívida, e a gente não sabe o que fazer. São gigantes ruins, e sobre esses gigantes que a gente vai fazer a aplicação do texto que está em 1 Samuel. Já começamos a conversar, a meditar sobre ele há 2-3 semanas atrás, e mostramos então a luta de Davi, depois de ser ungido rei, mas mesmo assim não foi bem aceito aí pelos seus irmãos, e não foi de imediato que ele assumiu. Então ele ainda precisou aguardar muito tempo, ele precisou ainda passar por muitas provas, e foi só depois desta batalha do gigante, e às vezes Deus dá uma grande batalha, um grande gigante para a gente vencer, para poder então ele poder realizar a sua obra em nossa vida. Então vamos meditar sobre isso, e qual o caminho que Davi trilhou e para que ele pudesse vencer o seu gigante, e é o mesmo caminho que eu e você trilhamos para vencer os nossos gigantes. Vamos, em primeiro lugar, Davi precisou de coragem. É claro,
Isso é que faltava na maioria daqueles soldados do comandante Abner e principalmente do grandalhão, bonitão, mas frouxão Saul, que morreu de medo daquele gigante e daquele homem alto, e ele deveria ir lá combater, é ele que deveria ser a pessoa que deveria se apresentar ali. E ele era o maior, o mais alto. No texto já diz que o homem mais alto de Israel batia no ombro dele, então ele era forte, e então não teve essa coragem, mas Davi teve a coragem, e diz o texto bíblico, vamos acompanhar então, verso 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, de que Davi se oferecia para combater o gigante que desafiava, que durante 40 dias foi lá blasfemando contra o Senhor, humilhando, desafiando o povo de Israel, alguém que lutasse com ele, que se o vencesse, os filisteus seriam escravos, mas se ele vencesse, os filisteus é que dominariam. Então era um acordo muito arriscado, que nenhum homem daquela guarnição se atreveu. Saul fez promessas de que daria coisas maravilhosas para a pessoa que aceitasse, né? Riquezas, depois a própria filha se tornaria genro do rei, casando com a filha, também a isenção de impostos. Isenção de impostos é uma coisa, devia ser bem apetitosa, porque na verdade o povo já estava sendo sufocado pelas cobranças de impostos que o próprio Saul impunha, para manter o seu luxo, o seu governo, a sua estrutura, o seu exército, etc. Então, só isso já era uma bênção. Mas ninguém se arvorava nisso. Não fica claro que depois que Davi venceu, ele recebeu estas coisas. Talvez, eu acho que uma delas foi Mical, que foi filha de Saul, talvez seja um prêmio. E não sei se lá foi um grande prêmio não, que ela criou muitas dificuldades para ele, e acabou Mical não sendo até infértil, estéril, em função do seu temperamento, um tanto quanto parecido com o pai. Muito bem. Então, casar com a mulher errada ou com o homem errado pode ser não um presente, mas às vezes um tormento, né? Muito bem. Então, diz o texto bíblico que Davi, então, as palavras então chegaram ao rei Saul, e ele o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Que coisa, né? Uma mensagem de alento. Vocês não vão ficar, todo mundo está abatido aí, é só o homem espraguejar lá. Eram dois outeiros, né? Duas montanhas pequenas, de um lado no alto ficavam os filisteus, do outro lado ficavam os israelitas, e no meio havia um vale. E o infeliz do Golias se posicionava lá no meio do vale e desafiava seus covardes, e os humilhava, seus servos de Saul, escravos de Saul. Quer dizer, já sabia que a turma já estava no domínio aí de Saul, mas ninguém aparecia. Então, diz o Davi: não vamos deixar o nosso coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, disse Davi para Saul, irá e lutará com ele. Verso 33. Saul olhou para Davi. Davi não era tão baixinho assim não, como às vezes o pessoal diz. Ele era altura normal, ele só era jovem. E era considerado jovem quem tinha abaixo de 30 anos no Israel. Só era considerado homem depois de 30 anos. Até então, até 29 anos, era um rapaz. Então, Davi olhou para ele
aliás, Saul olhou para ele e disse: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Pois bem, é isso que Saul via, é isso que todos os soldados viam: um guerreiro invencível, treinado desde a mocidade, inexpugnável. E o medo crescia. Então o gigante, que tinha 2,90 m, olhando para eles, todos enxergavam 6 metros, porque o medo faz agigantar os nossos gigantes. Tem muita gente que está com excesso de medo da pandemia, porque enxerga coisas que até nem existem, e estão com os ouvidos sempre atentos para fake news, que tem a tendência de tornar a coisa mais terrível ainda. Então, e o medo vai agigantando ainda mais os problemas que acontecem neste tempo. É um risco, é um perigo, mas nós temos que tomar os cuidados devidos, e foi o que Davi tomou, e a gente vai aprender sobre isso. Então, meus irmãos, coragem é uma coisa que você precisa ter mesmo diante das lutas, da dificuldade. Não existe nenhuma luta, nenhuma vida que não tenha luta, nenhum desafio. Todo lugar tem risco. Sair de casa é risco, ficar em casa é risco. Nós vivemos num mundo de riscos. E se a gente for tomado conta pelo medo, a gente entra em parafuso. Por isso que muita gente tem síndrome de pânico, tem medo de tudo e não conseguem sair de casa por causa disso. É uma doença. Mas Deus nos deu um espírito diferente. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio, de moderação. Então, não precisamos ser tomados pelo medo. Vamos agir com amor, vamos agir com moderação, vamos agir confiado no poder de Deus e na capacidade que Deus nos dá, a inteligência para reagir. É assim que devemos agir nesta pandemia. Então, e se a gente for tomado pelo medo, vamos perder força. É o que Provérbios diz. Veja só o que Provérbios está dizendo. Vamos juntos? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se a gente, no dia de angústia como vivemos, a gente se mostrar fraco, frágil e com medo de tudo, nós vamos perdendo força. Pois bem, então Davi, em primeiro lugar, venceu aquele gigante, começou a vencer aquele gigante, porque a vitória é uma preparação prévia. A gente vai preparando nossa alma, nosso coração, nosso espírito, predispondo os nossos sentimentos, nosso corpo, nossa vida para a ação e não para a inação, não para a covardia e para o medo. Segundo, Davi também foi impulsionado por sua experiência. Para você vencer alguma coisa difícil, você tem que de alguma forma avaliar a sua experiência. E se você não tem muito, você vai buscar informações confiáveis, vai ter assessorias para poder vencer isso. Davi se colocou à disposição para vencer o gigante Golias, porque ele tinha experiência, ele tinha na memória aquilo pelo qual ele já passou, problemas pelo qual já passou e que foram igualmente ou às vezes pior do que aquele gigante. E foi bem sucedido. Por isso, Lamentações vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O coração de Davi tinha certeza de que poderia vencer aquele gigante a partir de sua experiência. Veja o texto no verso 34. Davi, respondendo a Saul, entretanto disse a Saul: teu servo
toma conta das ovelhas de seu pai. Eu gostei dessa expressão, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Eu me coloquei ali naquele momento. Eu sou um servo do Senhor que toma conta das ovelhas do Senhor. A segunda igreja batista do Rio de Janeiro não é minha, é do Senhor, e eu tomo conta para Ele. E eu quero tomar conta da melhor maneira possível. Se vier raposas, leões, dragões, gente ruim, heresias, pessoas, eu quero estar aqui com coragem para enfrentar essas situações, para proteger o meu povo, e com a palavra, com oração, com adoração, com assistência. Então, essa é uma expressão bonita. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Essa é a situação e de muitas pessoas. Você também tem o seu rebanhozinho lá na casa. Seus filhos, sua família é de Deus. Teu servo ou tua serva toma conta das ovelhinhas de seu pai. E continua o texto. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Verso 36, teu servo é capaz de matar também um leão, quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Interessante essa expressão, filisteu incircunciso. Quer dizer, filisteu incircunciso, a gente atualmente brinca quando vê uma pessoa que não é cristã, que não tem uma aliança, porque a circuncisão era uma aliança que Israel tinha com Deus. Um sujeito que não tem temor ao Senhor, não tem uma aliança com o Senhor, não se consagra a Ele, ainda é blasfemo, dá vontade de chamar ele de filisteu incircunciso. E de vez em quando eu chamo, mas nos bastidores. Então, há muito filisteu incircunciso. Infelizmente, há até filisteus incircuncisos dentro da igreja. Gente que ainda está como membro da igreja, que a gente fica trabalhando, mas parece que cada vez mais é um filisteu incircunciso. Então, o que Davi fez? Rei, se você olhar a minha aparência, jovem, você não está olhando a minha vida, não conhece meu histórico. Eu tenho um currículo, eu tenho experiência, eu já passei por situações difíceis. Eu, certamente, antes de matar um urso, ele matou um lobo, e os lobos são muito afeitos a ovelhas, mas falar que matou um lobo não é grande coisa, mas dizer que matou um urso e um leão, isso é uma coisa a ser bastante considerada. Alguém podia perguntar, mas não tem nenhum vídeo para mostrar, não tem nada que você possa provar que eu estou dizendo, eu fiz, e se eu não tivesse essa condição, não tivesse feito, eu não teria coragem suficiente de enfrentar um Golias que pode ser até menos perigoso do que um leão indomável, um leão, alguém aí dos exércitos aí se atreveria a cuidar de um urso do leão. É claro que não vai cuidar dos dois ao mesmo tempo, mas ele tem então essa experiência. Então não se vence gigantes sem experiência com Deus, sem experiência com a palavra, sem experiência de pessoas que já tiveram experiência. Dificuldades financeiras, tem que ter ajuda de conselhos de outras pessoas. Enfermidades, tem que procurar pessoas que ajudem, aconselhem, médicos. Situação familiar, situação de casamento, a gente vai tendo experiências e para ser ajudado. Tem gente que tem muita experiência mas todas elas fracassadas porque não aprendeu com os seus próprios erros. Então, Davi não era um aventureiro, Davi não era um presunçoso, como disse o seu irmão, mas alguém que tinha experiência
e que matou com as próprias mãos um urso e um leão. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração é coragem. Segundo, tem que ter experiência com Deus. Não adianta você querer expulsar o demônio de uma pessoa se você não tem tido essa experiência de comunhão com Deus. Então, muitos irmãos estão sendo vencidos pelos gigantes diversos porque não têm tido experiência com a palavra, com a oração, não têm buscado ajuda e apoio de outras pessoas que têm experiência e que possam ajudar. Terceiro, Davi venceu aquele gigante com confiança, com fé em Deus. Então e essa fé veio a partir também da experiência. Veja o verso 37, e aí ele vai dizer: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então não foi a minha habilidade somente, não foi a minha astúcia, mas foi a mão do Senhor, foi a bênção do Senhor que veio sobre mim. Diante disso, então essa convicção de confiança em Deus, de que assim como Deus tem cuidado de nós, e é isso que a gente não entende. Muitos irmãos já experimentaram a bênção de Deus ao longo de toda a sua vida, já venceram gigantes grandes, já mataram seus ursinhos, seus leõezinhos, já mataram suas raposas, já enfrentaram coisas difíceis. Ora, se você já venceu com a ajuda do Senhor, não vai vencer de novo? Então fique confiante, Deus está no controle, Deus está ao seu lado. E aí Saul não teve mais o que dizer. Aí ele disse: diante disso, um sujeito que mata um leão, mata um urso, eu não mato ninguém, eu só mando alguém matar, eu sou um covarde, pensou em si, mas então vamos lá. Só que Saul estava de fato arriscando, porque o acordo era: se o sujeito perdesse, Israel teria que se entregar e seria escravo, mas se ele ganhasse, os filisteus é que seria escravo. Então o covarde do Saul colocou todo o destino de Israel na mão de Davi, mas Davi tinha muita convicção de que Deus o abençoaria. Pois bem, continua. Diante disso, Saul disse: vá, e que o Senhor esteja com você. Deus abençoe você, né? No fundo, teve um certo alívio, mas é uma palavra de alguém que não quer muito fazer aquilo que ele deveria fazer. Então Davi, meus irmãos, estava convicto de sua possibilidade de vitória, assim como por causa das suas experiências anteriores com Deus, estava confiante de que assim como Deus o ajudou nas outras feras, ele ajudaria nesse agora, essa fera. Mas agora, pois lutava, a convicção de Davi é que eu estou lutando uma batalha que não é minha só, mas é principalmente de Deus. Esse gigante desafiou a Deus, desafiou o poder de Deus, desafiou o Deus de Israel. Então a batalha não é minha, é do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, a gente pode ir na luta, que Deus vai dar vitória. Se as coisas não estão indo bem na sua casa como Deus gostaria, luta mesmo, porque não permita que as coisas ruins tomem conta da sua casa. E pode acreditar, se a sua batalha, se a sua luta é para a glória do Senhor e para o bem da sua casa e pela implantação da palavra de Deus na sua vida, na vida da sua família, Deus vai estar contigo nessa luta. Pois bem, para vencer os nossos Golias, nós precisamos antes vencer os nossos leões e os nossos ursos. Claro, a gente não pode vencer uma situação muito difícil se a gente não passou por pequenas coisas. A Bíblia diz: no pouco foste fiel, no pouco foste firme, no muito te colocarei. Tem muitos irmãos que às vezes se candidatam para cargos elevados aqui na igreja, mas nunca serviram em nenhum outro lugar. Nas indicações, aí eu quero ser vice-presidente, ele nunca foi nem nada. Então, assim, a gente tem que ter experiência. Na igreja a gente vai crescendo e vai assumindo responsabilidades.
na medida em que foi fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Deus então prepara para a gente para a batalha, e essa batalha vem a partir de pequenas batalhas. Eu já contei isso aqui e sempre penso nisso. Eu pastoreava uma igreja, me preparei na área de educação e administração escolar, e aí eu recebi um convite para dirigir um colégio em Manaus. Passei lá 4 anos e meio, mais ou menos, um colégio com muitas dificuldades, mas era um colégio pequeno, e eu passei por muitos desafios lá, tudo iniciando, tudo aprendendo, e aí, em função disso, Deus me colocou num outro lugar, num colégio muito maior, com muitos problemas, mas outros tipos de problemas, e foi muitos gigantes, muitas batalhas, e depois de algum tempo, então, Deus me trouxe para um colégio aqui. Esse colégio aqui era um gigante de problemas, ações trabalhistas, ações cíveis, ações criminais, é uma coisa enorme, uma dívida enorme, um patrimônio todo deteriorado, era um gigante muito terrível. Mas eu sentia no meu coração que eu podia ajudar, e como de fato ajudei, porque Deus foi me preparando para esse tempo. Eu acho que também Deus me preparou para lidar com os grandes desafios desta igreja, maiores do que o seu número de membros, às vezes isso pode aguentar, tem aguentado, mas a gente tem vencido. Então é assim, de pequenos e pequenos vitórias, a gente vai se fortalecendo e Deus vai nos colocando em desafios cada vez maiores. Agora o verso 38. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. É interessante essa coisa, né? Davi colocou uma túnica nele primeiro. Depois colocou-lhe a armadura e um capacete. Então Davi não era tão baixinho assim, porque se a armadura de Saul coube nele, essa túnica coube, talvez não plenamente, mas coube, então Davi tinha uma estatura razoável, mas não tão grande, talvez como seus irmãos mais velhos, mas não era também um menininho, ele só era mais novo. Verso 39, Davi prendeu sua espada sobre a túnica, a espada de Saul, e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. Então, não é que ela ficava frouxa, é que aquilo impedia a mobilidade dele. E disse a Saul: não consigo andar com isto. Foi logo colocando o que é isto, essa coisa esquisita aqui, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Meus irmãos, eu fiquei pensando, será que Saul colocou a túnica e a sua própria armadura em Saul para que as pessoas pensassem que quem estava indo lutando é o próprio Saul? De longe assim, olha, está com a túnica de Saul, com a armadura de Saul, é Saul, né? Tem gente que é covarde e se pendura nos outros para sobreviver, né? Deixa os outros se darem mal em seu lugar. Então, é uma coisa para a gente pensar. A gente não pode vencer, meus irmãos, querendo ser o outro. Davi era um Davi, Saul era Saul. Então, ele queria, se for para vencer, vai vencer como eu sou, do jeito que sou, do jeito que Deus me fez. Deus vai me dar os recursos dentro das minhas possibilidades. Agora, a quarta coisa que Davi fez para vencer esse gigante. Quarta coisa, ele fez um planejamento, né? Planejamento. Muito bem, verso 40. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira, né? Mas tem um nome que é uma tradução. A funda, isso, não é a funda, né? Com a sua funda de mão,
aproximou-se dos filisteus. A NVI, ela traduz tanto para atual, né, que a tiradeira, aquela que, né, para atingir os pobres dos passarinhos. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Então vinha aquele homem grandão, ainda vinha um outro na frente dele com escudo, né, para, se houver flechas, e outras coisas, ele não tinha. Então, era fortão, mas ainda precisava de alguma coisinha. Verso 42. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Boa aparência é uma maneira da bíblica de dizer que ele era bonitão, né? Então, Saul era de boa aparência, né? Absalão era de boa aparência. Os homens não falam bonitão, falam boa pinta, né? A Bíblia fala boa aparência. E fez pouco caso dele. Fez pouco caso, desprezou. Meus irmãos, esse texto, aquele do verso 17, vai mostrar Davi sofrendo desprezo 3 vezes. Primeiro, Davi sofreu desvalorização e mal interpretação dos seus próprios irmãos. Nós vimos isso da outra vez. Eliabe desvalorizou o trabalho dele e ele mesmo. Você deixou aquelas suas poucas ovelhas lá para estar aqui, quer dizer, para passear, para se divertir, para ver a coisa, por motivo fútil, segundo a interpretação de Eliabe. Também, ele diz, você é um irresponsável, deixou as ovelhas lá. Não deixou, ele deixou com outro pastor, quer dizer, sendo mal interpretado. Você é um presunçoso, achando que pode vencer. Eliabe chamou ele presunçoso. E também, ele dizem, você é mal intencionado, você tem um coração mau. Que coração mau? É um homem segundo o coração de Deus. Então, o ser humano interpreta muito mal as pessoas. Então, eu já vi gente me julgando de uma maneira assim, não é possível, eu não sou nada disso. Como é que a pessoa consegue nutrir tanto sentimento ruim em relação a gente? Então, isso tem a ver com inveja, isso tem a ver com arrogância, isso tem a ver com estima baixa, isso tem a ver com a opção de coisas, e esses irmãos aqui foram preteridos na escolha como rei, então já tinha um certo ciúme, a semelhança dos irmãos de José. Então, Davi já passou pelos seus irmãos, também ele foi diminuído pelo próprio Saul. Você é um menino, você não tem capacidade, e também ele foi diminuído agora pelo próprio Golias. Verso 42, que olhou para Golias com desprezo, olhou para Davi com desprezo, que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Aí o verso 43, disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedras ou com pedaço de pau? Quer dizer, ele tinha um cajado lá com uma vara de pastor, ele tinha uma funda, né, ele tinha, e estava todo desabrigado. Se você veio o quê? Matar um cachorro? Isso aí é um pedaço de pau que você tem aí, um cajado, é para espantar. Mas, então, aquele gigante subestimou Davi. E a gente tem que ter muito cuidado para não subestimar as pessoas. A gente olha para as pessoas, não dá nada, depois a gente descobre que é gente finíssima, que tem tantas habilidades. Então, tomemos muito cuidado, depois essa situação pode virar até contra nós. Para quem lutou com um leão, um urso, agora seria mais fácil. O próprio Golias, você acha que eu sou um cão? Ora, ele disse, se eu lutei com um urso, com um leão, eu acho que com um cão vai ser mais fácil, né? Mas talvez Davi tivesse pensado nisso. Eu estou dizendo que ele teve planejamento, sabe por quê? Por causa de algumas coisas. Primeiro, o que é um planejamento? A gente, quando faz um planejamento, a gente olha a situação, né? Como é que está, né? A primeira coisa, a gente tem metas.
eu tenho muitas metas aqui para a igreja. Os irmãos têm metas para suas vidas, sonhos, objetivos. Então, a primeira coisa de um planejamento é relacionar suas metas, os seus objetivos para os próximos 1 ano, 5 anos, 10 anos. Pois bem, veja o verso 44. E disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu. Davi dizendo, né? Então, no verso 44, e para os animais do campo, além da coragem, Davi também tinha essa determinação: eu vou vencer esse gigante, meu alvo é derrotá-lo, e eu vou fazer isso, mas não vou fazer isso à toa. Eu tenho que ter, num planejamento você tem que ter metas, e em segundo lugar você tem que ter também estratégias. Vamos lá, você tem que ter estratégias para vencer os seus gigantes, ou táticas. Então a primeira coisa que você faz numa estratégia é uma análise. Bom, deixa eu analisar esse sujeito. O sujeito é forte, está todo abrigado, está todo protegido. Então, como é que eu vou vencê-lo? Eu vou ver os pontos positivos, os pontos negativos. Ali eu coloquei esses 2 instrumentos chamados SWOT. SWOT é uma expressão inglesa que quer dizer, para o Brasil, ela ficou conhecida como FOFA, né? FOFA quer dizer forças e oportunidades contra fraquezas e ameaças. Então você relaciona toda a sua força, o que você tem de forte, o que você tem de oportunidade ali naquele momento, o que você tem de fraqueza, o que você tem de ameaça. Você relaciona isso e equilibra, e Davi foi analisando: ele é forte, ele está todo abrigado, ele faz isso, faz aquilo, mas ele tem um pedacinho da cabeça dele que está aberta ali. Então, é ali que eu vou ter que pensar e fazer. E eu também não posso brigar com esse homem corpo a corpo. Se eu brigar, eu estou perdido, não tem condições. Então ele começa a estudar uma estratégia. Aí vem a segunda estratégia, é a mobilidade. Bom, eu tenho uma vantagem. Ele com aquela armadura, pesando assim, talvez uns 100 quilos, só a couraça dele era 60 quilos. Então, vai ter pouca mobilidade. Eu livre assim, sem, eu vou ter mais mobilidade. Vejam só o verso 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, aquela coisa bem gigantesca e bem espaçada, este correu depressa. Olha a diferença, correu depressa, que ele tinha então mobilidade na direção da linha da batalha. Ele não correu direto para cima do gigante, não, ele não é doido. Ele correu depressa para se posicionar na linha de batalha para enfrentá-lo. E aí vem uma terceira tática, a letra C, é a tática do distanciamento. Ele sabia: eu tenho que manter distância desse sujeito, eu não posso corpo a corpo, e se a minha estratégia é atingi-lo de outra maneira, eu vou ter que ter um distanciamento, né? Já tinha Covid naquela época, então aquele monstro era um Covid, então esse cara está cheio de Covid, então eu vou manter o distanciamento dele e vou atingi-lo de longe. Então ele correu depressa, diz o texto ali, na direção da posição da batalha. Outra coisa importante da estratégia, da tática de Davi: eu não vou usar armadura, não vou usar espada, não vou usar nada que Saul me deu, porque eu não sou tão hábil nisso. Eu vou usar a arma, uma arma adequada, eu vou usar uma arma que ele sabia manejar bem, e que ele tinha habilidade para fazer o estrago necessário, né, que ele precisava. Verso 49 vai dizer: retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. Aquela pancada foi tão grande, de tal modo que ela ficou encravada. Não sei como isso aconteceu, mas ela ficou encravada. A força foi tão grande, parecia um fuzil, né? Que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão.
rosto no chão. Talvez ele nem tenha morrido completamente, mas um desmaio, alguma coisa que o apagou completamente, como que morto. Então Davi disse, é essa arma que eu vou usar, que eu quero usar, porque eu sei lidar com ela, eu aprendi a lidar com ela. E aliás, Davi era muito habilidoso, né? Ele tinha muitas habilidades, e além de ser um bom atirador com a sua funda, ele era arpista, né? Ele era poeta, ele cuidava bem das ovelhas. Então, é um homem extraordinário. Mas olha, não pensem que só Davi era bom de funda, que era bom de tiradeira. E naquela época, algumas guerras, havia um batalhão dos fundeiros, se pode chamar assim. Eu vi lá em Juízes, capítulo 20, verso 16, né? Os Juízes 20, 16 diz assim: dentre todos esses soldados lá de Israel, havia 700 canhotos. Os caras eram canhotos, né? E mais hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Imagine, pá, no cabelo, no fio do cabelo. Então, quer dizer, já havia toda essa habilidade de muita gente. Não sei se a turma não conta essa história para poder não tirar a virtude de Davi, mas só o fato de ele treinar para isso, né, e ter esse recurso, porque com espada, com lança, com flecha, com nada ele ia conseguir, nem com luta, ele tinha que usar então foi uma estratégia dele. Verso 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira ou uma funda e uma pedra, sem espada na mão dele, derrubou o filisteu e o matou. Por último, irmãos e irmãos, além dessas habilidades para a gente vencer nosso gigante, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter confiança em Deus, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter experiência, mas também e principalmente a gente tem que ter humildade. Embora os irmãos achassem que ele fosse arrogante, presunçoso, mas ele não era. Ele estava querendo defender Israel, defender o Deus de Israel, e ele sabia que podia. Agora eu volto ao verso 45, e vai dizer, e disse Davi ao filisteu, antes de matá-lo: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel é a quem você desafiou. Quando alguém desafia a gente por causa da nossa fé, não está desafiando a gente, está desafiando o nosso Deus. Deus dará a resposta. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei. O Senhor é que vai fazer isso. E o matarei e cortarei a sua cabeça. Eita! Isso antes de tudo acontecer, desafiou mesmo. Hoje mesmo darei aos cadáveres dos exércitos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quer dizer, ele não somente estava anunciando a morte de Saul, mas também a morte de muitos soldados filisteus depois daquele momento. Verso 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando a gente batalha a batalha do Senhor, a gente vence desafios que foram colocados por causa da nossa fé, desafios da carne, de Satanás, do maligno, do mundo, e desafios, às vezes, por nossos equívocos, e a gente quer consertar diante de Deus. Então,
se é para a glória do Senhor aquela vitória, então Deus vai nos ajudar. Deus abençoa nossas lutas que visam a sua glória e não a nossa. Se Davi tivesse ali preocupado só com a sua glória, ele perderia. Mas ele preocupado ali com a honrar o nome do Senhor. E caminhando para o final, verso 51. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, depois que ele estava caído, aquele gigante, e desembainhou a espada do filisteu e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com a espada. No tempo antigo, a turma queria ter certeza, havia muito essa coisa de cortar a cabeça, uma coisa meio estranha aos nossos olhos, mas ainda tem gente que faz isso no mundo aí mais. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Verso 52. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra. Agora todo mundo virou herói, corajoso, né? O gigante caiu, então acabou a covardia. Alguém deu o grito de guerra e começaram a perseguir os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. E você, quando ataca na retaguarda, é muito mais fácil, você mata mais pessoas, né? Coisa horrível, mas é assim. Diz o texto bíblico que cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Verso 53, quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento deles. E o último versículo, Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém, e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Levou um troféu. Agora eu vou levar essa espada, essa coisa aqui que ele tem, e guardou para si. Eu quero concluir, meus irmãos. Vejam que a gente não precisa ter medo de gigantes que vêm nos atormentar. Enfermidades, pandemias, nossa carne, a gente tem condições de vencê-la. Esse mundo, Satanás, tem gente que agiganta tanto Satanás, nós não temos que temer, somos o Senhor, nós temos o Senhor. Então, como eu disse, o tamanho do nosso gigante é do tamanho do nosso medo. Quanto maior o medo, maior é o gigante. Quanto maior é a coragem, menor é o gigante. E aí nós aprendemos hoje que nós vencemos os nossos gigantes. Primeiro lugar com... Está lá, pode botar. Primeiro lugar com coragem. Segundo lugar com experiência. Você tem que ser um crente experimentado na palavra, na oração, na vida cristã. Terceiro, com confiança, com fé em Deus. Quarto lugar, com planejamento. Então não vamos fazer as coisas atabalhadamente. Nossos irmãos nas igrejas mais neopentecostais, não, vamos ter que fazer mesmo vamos reunir mesmo na pandemia, Deus vai estar com a gente. Isso é uma irresponsabilidade. É uma falta de cuidado, de planejamento, de zelo para as coisas. Tudo que a gente faz aqui é com a bênção do Senhor, mas dentro de planejamento, com metas e com estratégias, e finalmente com humildade. Portanto, vencemos as nossas lutas quando entendemos que elas são as mesmas de Deus, com Deus e para Deus. Amém. Espero que tenha abençoado a vida dos irmãos como abençoou a minha. Uma noite de paz, de bênção na presença do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sua presença sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê vitórias contra os terríveis gigantes. E lhes dê coragem, lhes dê humildade, lhes dê confiança, e lhes dê estratégia, e lhes dê experiência
de cristão que andou com Deus, agora e para sempre. Amém.